bem-vindos ao Animes Overdrive, eu sou o Pedro Lobato. Olá, eu sou o PH. Salve, salve, eu sou o Bianese. Oi, eu sou a Gabi. E hoje, meus amigos e amigas, nós estamos aqui finalmente para falar do nosso querido Motosserra. Nossa senhora. É isso. Eu não ouvi nada, mas deve ter sido não um vi nada. Foi tipo, e aí o silêncio cortou. profundo. O microfone considerou ruído 100%. Tecnologia nos poupou disso, graças a Deus. Mas não poupou o ouvido do nosso ouvinte, porque hoje vamos falar de Chainsaw Man e o arco da Re:Z, filme aí que chegou nos cinemas brasileiros aí no último mês e nós fomos inclusive convidados para ir assistir este filme no cinema pelos nossos queridos amigos da Crunchyroll e da Sony Pictures, e estamos aqui finalmente para continuar falando da saga de Chainsaw Man, porque o filme continua, né, seguindo aí esse balaio de filme que continua a série e tudo mais. Ainda não estamos vivendo o mundo dos spin-offs de filme novamente de anime, mas tudo bem. Vamos falar de Chainsaw Man, finalmente, estamos felizes. E, porra, cara, não dá. Bianese tá com a gente, cacete! Quanto tempo, Bias! Ai, gente, olha esse rosto. Reze, papai, reze. Overdrive raiz hoje, Overdrive cara. 2021. Estamos de volta, feliz. 2021. Quem sabe. Assim, eu falei pra vocês em box, mas eu vou falar aqui agora pro nosso ouvinte querido aí que tá acompanhando a gente há 24 anos. Rolou umas mudanças no meu trabalho aí e eu vou conseguir aparecer mais. Eu já vou cravar aqui pra todo mundo ao vivo mesmo. Vitória. Vou aparecer Obrigada, mais, Deus. voltar a aparecer Vitória. mais aqui no Overdrive, tô feliz. Falar ao vivo vai ter que informação aí. cumprir, então assim, Vou se comprometeu cumprir, vou agora. cumprir. Quem tava com Agora, ao invés de uma saudade, vez no digita aí no semestre, eu vou comentário. gravar duas. Não, zoeira. Mas vou gravar mais aí com vocês, família. Então tamo junto, feliz de estar de volta aqui pra falar desse anime que eu gostei. Já vou adiantar aqui. Boa, Nice. boa. O PH ali, ele ficou até num silêncio, assim, tipo, eu não sei. Emocionado. Tô deixando A a estrela. coisa brilhar, né? Hoje, Sabe quando falam que você vai morrer e daí você vê sua vida passar na sua frente? Foi Enquanto o eu PH. falho, o PH foram muitas memórias pra Tava lá. ele, entendeu? Aquela música Veio a gente em 2020, 2021, É, tipo 22. assim, eu tô deixando É muita o emoção, sorvimento é do muita Bianese emoção. aí, o Bianese Tá absorvendo. pra fora, fazer esse pacto com o ouvinte absorver. Nos caras, Absorva. não é o momento da minha voz estar interrompendo esse sentimento, essa Ai, mas eu conexão, vou ser entendeu? boiola, eu sinto Seja, muita falta Gabi. do Bianese, mano, sempre, sério. Blessed, Assim. blessed. Obrigado. Eu Blessed. também. E o ouvinte também. Mas, antes da gente começar o nosso programa aí, também rasgar a seda aí do nosso amigo Bianese, coisa mais linda do mundo, aquele recadinho de sempre pra você, ouvinte que curte o nosso programa e pensa como você pode ajudar apenas e tão somente espalhe a palavra do Animes Overdrive por aí, pra gente chegar no ouvido de mais e mais pessoas e também nos olhos, né? Agora, vídeo e tudo mais. E não se esqueça de colar lá na nossa página do Spotify e nos avaliar com 5 estrelas. E também não se esqueça de colar lá no nosso YouTube e nos seguir, né? Se inscreva no nosso canal, por gentileza, para ajudar a gente a ranquear lá no YouTube, a também monetizar, né? Enfim. Mas não é só dessa forma que você pode ajudar. E eu convido ela, nossa demônia motosserra, Gabi Tosati. Conta pra gente como o ouvinte pode nos ajudar também. Não vou fazer barulho de motosserra. Vocês acharam que eu ia, né? Não vou. Mas eu vou falar pra vocês acessarem o nosso catarse.me/animesoverdrive, onde temos nossos tiers de apoio pra você escolher qual melhor cabe no seu bolso, na sua intenção de nos ajudar, nós, produtores de conteúdo independentes, fazendo aqui o corre pra vocês, falando de anime, tendo que pagar ingresso do cinema pra assistir filmezinho. Então façam um favor aí de ajudar a gente. Nem todos. Valeu, Crunchyroll. Não, nem valeu, todos, Sony. obrigada Crunchyroll. Mas alguns, tipo eu, tive que pagar. Então, assim, ajuda muito vocês darem aí o apoio de vocês, deixarem, nem que seja comentário, espalhar a palavra, como o Pedro sempre fala. Mas se você tá afim da contribuição financeira, vai lá no Catarse, dá uma olhadinha nas opções que nós temos. Temos recompensas bem legais pra vocês curtirem. Então, faz favor pra nós. Mas já ajuda muito vocês estarem falando pros amigos, espalhando, curtindo, comentando, que isso leva a gente pra mais pessoas e talvez pra pessoas que queiram nos ajudar financeiramente, né? Então, você já tá indiretamente movendo os pauzinhos pra nos ajudar. Então, peço aí a contribuição e é nóis. E sem mais delongas, vamos começar o nosso podcast.
Chainsaw Man, o filme e o arco da Reze continua diretamente a primeira temporada de Chainsaw Man, né? Assim, canonicamente, mesmo arco que dá sequência ao mangá. Ele não toma diretamente os fatos da primeira temporada como diretamente impactantes, assim, vamos dizer, né? Mas ele continua ali o combate da espada, o demônio da espada, né? Com o Denji. E aí a gente tem aqui o Denji agora pareado com o Bin, né? Um outro demônio tubarão, enquanto a Máquina pega lá a Power para se recuperar dos eventos da primeira temporada, e a gente vai focar principalmente no Denji aqui nesse arco, né? E no desenrolar da relação dele com a Reze aí, que é essa personagem que vai não só dar nome ao arco, mas como vai protagonizar, antagonizar essa história, que vamos deixar... Não posso dar o spoiler não, a sinopse completamente apropriada, porque veja só, eu fui um dos que, por não estar em São Paulo, não pude ir na sessão Crunchyroll, tive que ir ao cinema, e cheguei em cima da hora, e quando eu entrei no cinema, já estava passando a abertura, então eu não sei nem como o filme começa para poder dar a sinopse correta. Mas não tem muita coisa no começo, não. É só o Denji tendo, tipo, um pesadelo, assim, né? Com aquela porta que, inclusive, apareceu no final da primeira temporada também. Essa porta, na verdade, fica aparecendo ao longo da temporada, inclusive no mangá também, né? Várias vezes fica mostrando essa porta. E a Potita falando do outro lado, não abre a porta, Denji, não abre a porta. E aí mostrou ele tendo pesadelo com isso e acordando. E a única cena que mostra, assim, no começo é que a Power tá muito mais poderosa, porque eu acho que ela ingeriu muito sangue na última luta que eles tiveram. Se eu não me engano, foi isso. E aí ela tava, tipo, com um chifre a mais. E aí mostra ela, tipo, socando o Denji, assim, muito forte. Tipo, meu Deus, que poder é esse? Daí corta daí pra abertura pra gente ver que ela vai ter o sangue drenado aí pela máquina. Mas enfim, foi só isso. Não foi muita coisa, não. Filme que continua, então, Chainsaw Man aí, né, a andamento, em tese, seria como uma temporada, né, mas veio aí num formato de filme. E assim, já de cara eu preciso mencionar uma coisa, que é o fato de que eu já tinha lido no mangá esse arco, então eu já sabia o que esperar, já gostava bastante. Eu sei que a Gabi, por exemplo, também já tinha lido e tem a experiência. O PH também, né, PH? Você tinha lido também, né? Sim, eu li Chainsaw Man toda a primeira então, parte, mas só pra explicar isso, porque na verdade o que aconteceu? Eu já tinha lido metade da primeira parte de Chainsaw Man antes de sair o anime. Aí saiu o anime, eu assisti o anime, tinha coisas que eu não tinha lido no mangá. E aí, um pouco antes de sair o filme, eu falei, bom, agora é o momento pra eu pegar e engatar no mangá de Chainsaw Man, que já é uma coisa que eu queria fazer faz tempo. Aí eu engatei, e aí, como eu sabia que eu ia ver o filme, eu li, tipo, acho que os primeiros capítulos do filme. Eu vi, tipo, o comecinho. Tudo, legal. E aí eu parei, porque daí eu falei, não, quero ver o filme. Daí depois que eu ver o filme, eu leio o mangá. E aí foi isso, tipo, eu tinha lido até chegar a parte ali do comecinho, e depois aí eu li, tipo, a primeira parte inteira, e inclusive tô quase em dia aí com o mangá de Chainsaw Man. E é isso que eu ia falar, porque a parte boa é que, primeiro, eu já tinha lido, e mesmo assim o filme me surpreendeu demais. Eu fiquei muito feliz com a experiência de ver esse filme, principalmente no cinema. Eu sempre falo, eu e o PH, a gente recentemente gravou um episódio aqui, que ainda não foi ao ar, provavelmente, esse episódio talvez tenha saído antes, em que a gente falou sobre o quanto é bom assistir anime no cinema, por si só, ainda mais um anime que é pensado dentro da narrativa de ser um filme, com uma estrutura narrativa de filme, com todo um desenvolvimento que se encaixa, saca, na mídia, assim. E, cara, esse filme foi bom demais. Eu, assim, já pra falar objetivamente, pra mim foi uma baita de uma experiência maravilhosa. Logo mais eu vou entrar também em pontos sobre o filme, sobre Chainsaw Man pra mim, mas eu só queria fazer um pontuamento sobre isso. Como é bom ir no cinema e ver um filme, e não ver um compilado de episódios de anime. Exatamente. Como foi foda. Foi... Vou deixar o shade aí pra alguma outra produção do estúdio Photomo, que eu não vou falar qual foi. Pisa. Cara, é muito bom. Quando eu terminei o filme, eu falei assim, caramba, eu vi um filme. Eu não vi vários episódios unidos que eu fiquei com sono, por mais que eu tivesse gostando. Não foi uma safadeza, né? Não foi uma safadeza oculta, foi um filme. Foi muito legal, cara. E sabe qual a melhor parte disso? É que combina pra caralho com o Chainsaw Man pelo fato do Fujimoto ser, tipo assim, fã demais de cinema. E inclusive a primeira temporada de Chainsaw Man ter uma vibe muito cinematográfica, né? E aqui eu sinto, inclusive, que a parte mais legal de tudo é que eles não só mantiveram uma vibe cinematográfica que já tinha na primeira temporada, mas parece que eles
lapidaram isso. Tipo, se você for assistir a primeira temporada em comparação com o filme, eles conseguiram um equilíbrio muito massa, assim, de, tipo, trazer uma identidade maior de Chainsaw Man, não só, tipo, escorar, não escorar, né, mas, tipo assim, de pegar esses elementos mais de cinema e mais realistas e tal. Eles trouxeram muito mais de, tipo, uma coisa mais frenética, colorida, de anime e tal, cenas mais viajadas, assim, e conseguiram equilibrar isso com a vibe de cinema que tinha já a primeira temporada, que inclusive a abertura faz um monte de alegoria com isso, né, um monte de brincadeira com isso, então, tipo assim, já combina com o próprio gosto do Fujimoto, combina com Chainsaw Man, e, tipo assim, fez total sentido esse arco ser adaptado pra cinema, sabe, porque as críticas que a gente tem normalmente de filmes em anime, né, é quando, sei lá, tipo, no meio, num momento aleatório, assim, eles pegam e fazem um filme sobre vários arcos ou sobre vários capítulos, assim, que às vezes nem tentam a ver um com o outro, né, e parece que é isso que o Bianese falou, né, uma compilação de episódios em um filme, e aqui, tipo, faz total sentido, porque é uma história muito fechadinha ali, sabe, é um arco muito fechadinho, e se você lê, tipo, o resto do mangá de Chainsaw Man, é bem fechadinho mesmo, tipo, ele funciona ali como uma coisa singular, sabe? Então é muito foda isso ter sido adaptado como filme. Eu achei que super combinou, eu achei que não ficou confuso, inclusive, porque é só uma temporada e aí Definitivamente vem um não. filme. Então, tipo, é diferente de, tem umas 3 temporadas, você tem que parar pra ver um filme, ou igual Haikyuu fez, que daí é várias temporadas, daí do nada um filme que nada a ver. Então, assim, Chainsaw Man deu aula sobre como fazer uma adaptação boa de anime pra filme, sabe? Em todos os E ele sentidos. tanto funciona como filme, afinal de contas, eu digo mais até, ele é um filme, né? Porque a gente vê vários outros filmes que não são filmes. Ele funciona tão bem sozinho que, por exemplo, a Ana, minha namorada, ela foi assistir junto comigo na Premiere, que teve aqui em São Paulo, e ela nunca tinha visto o anime. Ela simplesmente quis ir. Não precisa, E, velho. cara, ela adorou. E, tipo assim, é óbvio que você Não perde precisa, certas velho. coisas, óbvio, mas o que eu quero dizer é, tipo, você consegue se localizar rapidamente o que tá O acontecendo. suficiente, né? Curtir o suficiente, sim, curtir sim. o filme de uma maneira fechada, você tem uma história ali estruturalmente feita como filme, a edição te permite que você entenda o que tá acontecendo, né, sem você saber um anterior ou querer saber o futuro, né, tipo, precisar de uma conclusão depois. Os arcos Então, maiores não estão envolvidos aqui, né, na parada exato. do filme. Ele tipo, as coisas que funciona, eles estavam é isso que eu quero trabalhando. dizer, ele é funcional. Total. É Não, uma produção não cinematográfica só isso. funcional. Como eu acho que, assim, o oposto talvez seja verdade no sentido que é bem possível que se você assiste a primeira temporada, não fica sabendo que esse filme existe e assiste a segunda, também o impacto é pouco. Porque, assim, o filme, ele tem um arco contido de fato ali, sabe, assim. O que eu acho melhor desse filme é exatamente esse respeito ao público do filme, entendeu? Seja ele já fã do anime, seja ele um acompanhante, como o caso da namorada do Bianese, seja alguém que tá curioso, seja um desavisado que foi no cinema e jogou um dado e escolheu qual é o filme, sei lá. Saudade de Porque fazer isso, a gente inclusive. tá... porque assim, às vezes a gente tá aqui falando pra comunidade que sabe qual anime vai ver, e sabe o dia que sai, sabe tudo, mas tem pessoas que até hoje simplesmente vão no cinema e escolhem o filme, tipo assim, por mais Com base no bizarro pôster, que né? possa Do ser horário disponível. pra pessoa, com base no horário, tem lugar, não tem, comédia, terror, base no gênero, então assim, é um dos motivos pelos quais esses filmes, por exemplo, não tem público, né, porque as pessoas não escolhem o desenho na maioria das vezes, mas eu acho que isso que o Bianese até comprovou falando da experiência pessoal dele, do filme funcionar sozinho, fica bem perceptível, assim. Ele não se aproveita muito de elementos que foram colocados antes ou de outros personagens. O fato dele focar só no Denji é bem legal. É óbvio que a pessoa pode se perguntar, mas por que ele tem esse poder? Quem que é essa? Mas tudo bem, mas ela sabe também que ela tá... Mas dá pra se situar, né? Tipo, não é Dá como pra se situar no que a história... isso. Isso não importa pra história, entendeu? Tipo assim, quem que é a Power? Quem que é a Magma? Quem que é o amigo Do dele que vai eu esqueci acontecer o no nome filme, lá, o isso não Aki. tem nada a ver, né? Isso não importa, entendeu? É o Aki. Você pode até... mas esse cara é meio sombrio. Mas tudo bem, ele é só um coadjuvante que apareceu ali. E as coisas que ele apresentam aqui, que é principalmente não, é a Reze e a relação dele do Denji com ela, se fecha também, sabe assim. É uma personagem que, se quiser ser aproveitada, se quiser voltar de uma forma ou de outra, no parte 1, na parte 2, na parte 1000, pode voltar com qualquer artifício narrativo, mas se não, essa história, ela fecha, você sai do cinema, a história que você começou a ver, você acabou de ver. Então, assim, a gente vê aqui essa moda de filme que é um pouco tenebrosa, né? Que o Lobato até falou, saudade dos filmes spin-offs que
não acontecem mais, assim, dá pra entender que não acontecem mais porque talvez as pessoas não iam ao cinema, mas assim, fazer o que, não estamos obviamente fingindo aqui que não vamos falar o nome, mas tipo assim, fazer o que Demon Slayer faz é uma safadeza desgramada, lança filme que é o filme da temporada passada com um finalzinho de episódio novo. Ou então lança filme que é Jujutsu vai 18 fazer isso agora, episódios inclusive. desritimado, recuso, não parece que gente. você não tem clímax de filme. Ou então Edição faz terrível. igual... Faz igual o Haikyuu, que abriu mão de fazer temporada pra Ai, comer matar no parte filme, da né? história ai, que e ódio. apressar. Eu fico tipo depressivo assim, até hoje com isso, cara. Nossa, eu também. Eu fico... Não, eu sou amargurado, talvez eu sou mais amargurado com esse filme de Haikyuu do que com Star Wars Episódio 9. É uma das amarguras fortes, Sem dúvida alguma. Sem dúvida É alguma. umas amarguras Não, fortes. Sem sério, isso eu não vou querer mexe ver o com próximo Haikyuu, filme, velho. velho. Ainda não tô recuperado dessa, não. Mas, dito isso, mano, o Chainsaw Man, ele faz um filme, velho. Eu não lembrava muito bem, assim, da primeira temporada, de tudo, apesar de eu já ter lido o mangá, assim, eu não tava com a lembrança muito forte, assim, pô, como é que acabou a temporada e como é que era mesmo esse arco e tal. À medida que eu ia vendo as coisas, eu ia, isso aqui eu tô lembrando e tal, mas não tava prévio muita lembrança forte. E tipo assim, pô, você chega lá, você assiste uma história, mano, que é autossuficiente ali e numa animação pica. Já era a Puta série. experiência, né? E aqui eles pegaram mas e vamos ficou fazer um melhor. filme mesmo? Vamos fazer Muito agora massa. um trabalho de filme, sabe? Nós já somos um estúdio que fizemos quase um trabalho de filme pra série. Agora que é um filme, vamos fazer um trabalho de filme? Então, tipo assim, eu não sei se eu fiquei tão emocionado com esse fator pelo fato de eu estar tão puto com essa safadeza desses filmes ultimamente, no tanto é que Haikyuu, acabei de revelar aqui, né? Tá patamar episódio 9 de Rancor. O Demon Slayer eu nem gravei, né? Nem participei do programa. Você se negou. Também não. E agora, então, tipo assim, eu fui meio que, velho, vamos lá, né? Vamos lá, mais uma. Dessa vez eu fui porque tinha no cinema aqui do lado de casa. E aí eu, tipo assim, meu Deus, cara, era tipo assim, eles me deram um filme. Olha que coisa. Eu fui ao cinema e vi um filme, sabe? Quem diria, né? Que É, seria então, tipo essa assim, experiência às vezes não E precisa eu de achei tanto, bem né? massa, assim, foi bem divertido, bem divertido. E é isso, tipo assim, só pra complementar, se a Reze aparecer na próxima temporada, sei lá, com uma personagem e tal, não é como se já não tivessem demônios diferentes aparecendo em Chainsaw Man. E aí, no máximo que pode acontecer é, nossa, essa mina aí ficar nos diálogos como se eles tivessem alguma relação, mas não é como se fosse uma coisa tão, tipo, crucial pra história mesmo. Parece um spin-off, se você for ver, sabe? Tipo, um respiro ali no meio. É pouca coisa que vai ter um impacto. Pra não dizer que não tem nada, por exemplo, o que a relação dele com o demônio anjo lá vai ter mais desenvolvimento, né? Teve no filme, vai ter daqui pra frente. A Reze também é uma personagem que às vezes vai aparecer daqui pra frente, mas, tipo, não é nada tipo, nossa, se eu perder esse filme, eu vou perder tudo pra continuar a temporada. Se você quiser só continuar a partir da segunda sem ver o filme, dá certo, saca? É um amor de verão do Denji. Sim, Exatamente. 100%. É que o que importa dessa experiência, no fim das contas, é justamente o fato de que, pra quem é fã de Chainsaw Man, óbvio, é obrigatório você estar assistindo isso aqui, saca? Continuar. claro, sim. Não, É porque importante ter qualidade maravilhosa. Só que a experiência de ver esse filme como um filme e como o PH ressaltou, né? Pra pessoas que às vezes tá desavisada, Caio, a própria experiência da Ana, sabe? A namorada do Bianese vendo esse filme. Tipo, porra, isso... A gente tem que ovacionar esse fato, parece até pouco, parece que tipo, nossa, mas vocês estão falando um negócio tão... Parece tão óbvio, mas não é, né? Até porque É óbvio, a gente mas tá o povo falando... não tá fazendo, né? Ninguém tá fazendo. Parece que não é Até óbvio, porque, talvez. assim, a gente até mencionou e criticou, né, o fato do Demon Slayer ter feito o que fez, está fazendo e tudo mais, mas Demon Slayer estoura a bilheteria, saca? Tipo, então... História, o povo chora no todo- cinema e se pá, a gente tá errado pros ouvintes. Esse comportamento, tipo, ele vai continuar, né, nesse mercado, porque a indústria descobriu que, cara, a gente vai vender mais, fazer mais dinheiro se a gente pegar parte desse negócio e jogar no cinema, porque a galera vai, e isso tem muito a ver com a própria cultura japonesa, porque no Japão eles têm essa cultura, essa vivência de, tipo, cara, todo ano, que nem a gente tava falando no programa que talvez não tenha saído lá, mas vai sair um leve spoiler, todo ano tem lá o filme do Detective Conan, que o Japão, irmão, tá indo em peso e é uma das maiores bilheterias do ano, todo ano, sabe? É sempre histórico, é um negócio, tipo, faz parte da cultura de lá, né? Então eles estão trazendo muito isso, só que também pra esse lado dos animes de temporada, só que, novamente, aqui pelo menos
a gente tem essa experiência completa, essa sensação de, tipo, caralho, me entregaram um negócio aqui, sério, tipo, que eu fui no cinema e eu tive uma experiência de cinema, que eu acho que esse pra mim é o ponto central. E o que me pega também é que, assim, querendo ou não, o que a gente tá falando aqui é óbvio e a gente tá nadando contra a maré, porque mercadologicamente falando, um Demon Slayer é 700 milhões de dólares globalmente. Tipo assim, a gente não briga contra isso. Tipo, não tem como brigar contra isso. Mas, nós, como fãs, tesão. Legal demais ter visto um filme e não visto 24 episódios grudados um no outro, sem formato de filme, sem estrutura de filme, sem edição de filme. E você sentindo onde cabe o corte, né? Aqui, ó, dando aulas, entendeu? Esse Chainsaw Man tá dando aulas, tem que aprender com ele. E até falando do filme em si, sabe? Da experiência, novamente. Eu já tinha lido o mangá e eu tinha a percepção do quanto eu gostava desse arco, mas a parte engraçada é que, como o PH mencionou, né? Eu lembrava de 70% do arco, eu não lembrava como ele acabava. Então eu ainda tive o punch, assim, da surpresa do final, o que eu acho que pra mim é ótimo. Eu sempre falo, né? Eu tenho uma benção e uma maldição que é ter uma memória merda. Então, essa minha memória merda me permite ter boas experiências novamente com obras, como animes, como foi o caso aqui. É muito bom, você esquece tudo, daí de repente você tá, tipo, vivendo de novo. E uma coisa que eu queria mencionar sobre o filme em si é o quanto eu sinto que esse filme, cara, ele tem um ritmo maravilhoso, sabe? Do quanto ele consegue dividir a parte de slice of life, sabe? De cotidiano ali do Denji, que tem, tipo, para um filme de Chainsaw Man, uma história de Chainsaw Man, e que a gente, na primeira temporada, a gente viu, e é um anime que é conhecido pela sua violência, pelo gore, e pela porradaria, e pela loucura, e demônios, não sei o quê, o quanto demora pra a parada degringolar, né, no filme. E o quanto é bom isso. Porque você vai, de fato, construindo um negócio, e o filme, de fato, tá construindo uma narrativa em volta disso, e esse amor de verão, que nem o Bianese mencionou, do Denji, e até chegar no ponto de tragédia e ação mirabolante e loucura, e toda essa parte da ação e gráfica e gore, que também faz ser Chainsaw Man, saca? Mas aí, o equilíbrio pra mim, nesse arco, e da forma como ele foi transposto pro filme, maluco, sério, eu saí do filme de verdade muito realizado, saca? Contente, com vontade de ver de novo, do tipo assim, cara, eu preciso ver esse filme de novo. Eu preciso ver esse filme de novo, porque a experiência, ela é muito boa. O ritmo é muito bom e até, acho que foi a Gabi que falou que quase parece um spin-off, porque eu acho que isso, até ele virar o Chainsaw Man propriamente dito, na metade do filme, ele né? te situou numa comédia romântica inteira, sabe, assim. E eu acho que isso até, o fato de ser um filme, ele trazer isso, essa coisa de, pô, vamos fazer uma comédia romântica aqui no cinema. E antes disso até, ele é meio meta pro filme estabelecer a relação do Denji com a Reze, ele precisa estabelecer a relação da máquina, né? Porque ele fica pensando na máquina, ele fica fazendo esse duelo na cabeça dele pra você não se pautar só na pessoa que viu a primeira temporada. Quem estiver vendo o filme, como a gente tá defendendo aqui, tem que conhecer também, pelo menos um pouco da ponta desse iceberg. Aí eles fazem o momento date no cinema, né? Que aí, aliás, já brinca com o próprio fato da gente estar toda cinematografia aí do Fujimoto ser nerd do cinema e o mapa querer respeitar aí ao cinema, toda essa metalinguagem louca aí do que a gente tá falando. Mas, tipo assim, isso é até um bom exemplo do que eu acho de, vou fazer uma ceninha aqui que vai estabelecer o que você precisa saber da primeira temporada, se você não sabe, que é esse cara aqui tem um crush tesão nessa menina aqui, que isso vai ser importante na relação com a protagonista. E aí conta uma comédia romântica para você se apegar nessa relação e também independente de quem é Chainsaw Man, quem que é essa organização, o que é demônio, nada. Aí, pra aí vir, quando tipo assim, quando ele já situou fãs de Chainsaw Man, acompanhantes, pessoas acidentais na sala, desconhecidos que baixaram esse filme por engano no seu casar, sei lá, veio o vídeo errado, passou o clipe do Linkin Park. E aí, tipo assim,
Mas aí eles situam todo mundo, ó, galera, isso aqui não é aquele Chainsaw Man que você conhece, isso aqui é uma história de comédia romântica, tá todo mundo acompanhando, aí depois quando tá todo mundo acompanhando a comédia romântica, ele, mas tem um Chainsaw Man aqui, saca? Né? E tudo isso ainda nessa qualidade elevada de animação de cinema que a gente tá falando. Então ele é muito honesto, assim, na narrativa dele, num ritmo muito bom, sabe? Ele não precisa te colocar um monte de informação de cara, ele não precisa fazer flashback de uma história já contada, porque ele Nossa, eu amei o fato de que não teve um flashback, em outra saca? história, assim, que você deveria saber. E não tem resumo da primeira temporada É também, isso, né? não tem tem nada, nada, sabe? nada. Tipo assim, É o que maravilhoso. você precisa saber, eu vou te botar nessa cena aqui do cinema, e é isso, sabe? E você precisa saber também no negócio da máquina da Power, que eu acabei perdendo, mas mesmo assim, quando eu cheguei, porque depois da abertura tem a cena no escritório, né? E a máquina fala, a Power precisa se recuperar, agora você não vai trampar com ela, seu parceiro é o Bin. E pronto. Então ele tinha uma outra parceira e ele curte essa menina aqui. E é isso. Então, assim, a hora que ele sonhar com várias mulheres lá de biquíni, lingerie, sei lá o quê, eu sei essas meninas aqui que eu conheço, que ele tá. Então, tipo assim, é isso que você precisa saber, sabe? É muito maneiro e a história é bem legal, assim, por conta desse ritmo, eu acho. Fingir ou simular, ou fingir não, ou criar, né? Essa comédia romântica pra depois trazer o Chainsaw Man, sabe? E eu fico bem suspeito porque a cena da piscina, assim, depois a gente pode falar mais com spoilers, né? Nossa, ela remete demais a uma das minhas cenas favoritas. No Beck, pra quem já assistiu o Beck, o anime Beck, da banda, Sim. pô, tem esse momento de cena bom ali falar na que é o piscina. anime, né? Pô, precisa falar, porque sei lá, se eu falar, galera, o Beck Alô, na Polícia piscina. Vocês gostam de Federal, Beck? eu não sei o que vão Piscina. pensar. Galera, imagina o Beck, piscina à noite. Não, mas porque tem uma cena similar a isso lá no anime que eu acho muito foda, que é, pô... E aí isso me remeteu a lá também, sabe? Mas a menina dançando aqui é muito foda, sabe? Visualmente muito foda. E é isso, assim. Eu acho que Chainsaw Man bom, né? Eu acho que essa é a verdade. Eu até vou pegar esse gancho do eu acho o Chainsaw Man bom, porque pra você aí que é nosso ouvinte novo ou simplesmente não lembra, a gente gravou Chainsaw Man na primeira temporada há, 3 anos atrás, sei lá quando que foi, mas faz muito tempo já que a gente gravou. Eu lembro que eu tava, querendo ou não, pra também você que é novo aí, eu trabalho com cultura pop, e naquela época, quando saiu Chainsaw Man, eu fui completamente intoxicado pelo fandom Foi um que se episódio criou naquela que a gente época. tava muito bravo. A gente gravou aquele episódio mas naquele puto. episódio, não foi uma unanimidade, assim, Chainsaw Man. Não foi. E Eu não era uma defendi com Eu e a unhas Gabi dentes. tava um pouco... A Gabi mais emocionada. Eu tava super aí emocionada. eu e o Lobato sempre mais ao amei. centro e o Bianese mais revoltado. Bianese só que mais o no Lobato ódio. mais Bia e eu mais Gabi, assim, no alinhamento. Exatamente. Era uma progressão. Era uma escadinha. Exatamente. Se tinha tipo mais assim, alguém nesse programa, foi mal, esqueci de você. Eu não tinha o retrospecto do mangá, assim, diferente deles, eu não li o mangá, eu só tô acompanhando pelo anime, então tudo que vem de anime pra mim é novo, mas naquela época que tava lançando, cara, pra quem não lembra, teve treta com Briggs, teve treta de fã tóxico no Twitter. Foi feio, eu tava completamente absorvido naquilo, porque eu tava trabalhando e cobrindo toda essa história, e querendo ou não, Chainsaw Man pra mim ficou arraigado no meu coração de uma maneira um pouco amarga, assim, sabe? Porque eu assisti o anime, eu gostei do anime, só que pra mim não foi só o anime, veio o anime com toda essa carga emocional que foi permeado, e naquela época eu saí com uma impressão meio tipo assim, tá, legal aí, mas pô, esse punheteiro do Denji, chato pra caralho, né? Tipo assim, pô, que historinha de virgão Personagem chata, merda. né? Eu não tava conseguindo comprar muito bem a história, e esse filme ressignificou Chainsaw Man pra mim. Nossa, assim. sim. Eu também achei, velho. Eu sinto que me apresentou... Não vou falar que é um trabalho mais maduro do Fujimoto aqui do que foi na primeira temporada, mas eu consegui notar mais a maturidade de texto dele aqui do que na primeira temporada. Obviamente, tem esse contexto que eu falei, de lá eu tava vendo com outros olhos do que eu tô aqui, e até outro momento de vida também, estamos mais velhos aí, passamos por coisas, mas... Mais leve, né? Mais leveza. E até mesmo nesse período, entre 23, né, não lembro quando foi, até aqui eu consumi mais coisas do Fujimoto também, então... Eu acho que eu entendi melhor quem que é esse cara e qual que é o texto que ele quer passar, e ainda acho o Denji um cara meio chato, mas eu entendo o contexto em que ele tá inserido dentro da história que o Fujimoto tá querendo criar, e ressignificou bastante pra mim, assim, esse arco da Reze, assim, eu consegui me colocar um pouco no lugar do Denji e ter uma sensação juvenil,
sabe? Sentir esse amor que ele tá tendo pela Reze de uma maneira que tá jogando ele pra um frio na barriga e de inocência e de ficar completamente vulnerável na mão dessa mina e, ao mesmo tempo, ter as esperanças dele destruídas mais pra frente, mesmo que ele ainda não saiba disso. Mas... não, tem a final na praia, então ele sabe, de fato. Mas essa vida adolescente, sabe? Eu consegui... O Fujimoto conseguiu me fazer remeter como é ter 16 anos. Sabe? Tirando, obviamente, as motosserras e homens tubarões. Mas, tipo, como é ter 16 assim, anos, tá ligado? mesmo. Tipo, tudo que acontece na sua vida com 16 anos, ou antes, né? 15, 14, parece que é a última coisa que vai acontecer na sua vida e é definitivo. E, meu Deus, que tragédia ou que felicidade, tudo é muito intenso. E esse filme conseguiu me trazer isso, assim, essa sensação e essa inocência do Denji sendo levado aí pela paixão dele com a Reze. Me lembrou um pouco o Scott Pilgrim, assim, pra quem gosta aí de Scott legal. Pilgrim. Uma Total. vibe, assim, ele se apaixonando pela mina que ele tá idealizando ali, ao mesmo tempo que ele é apaixonado por aquela mina mais velha, que é a Máquina, que tá... E ele tá comendo na mão dela, tá ligado? Mas, assim, é um cara que está vivendo com as suas vulnerabilidades. Imaturo, né? Eu consegui Apenas fazer... imaturo. Exato, imaturo. Consegui fazer várias conexões com Scott Pilgrim, e eu saí gostando muito mais de Chainsaw Man do que eu gostei na primeira Massa. temporada, assim. Muito Lindo, mais. E eu tô bastante lindo. empolgado pra o futuro do que o Fujimoto vai me entregar aí. Irado. Como eu Nossa, disse, eu não fique, li tá? o mangá, então eu não sei o que tá vindo por aí. Todo mundo diz que Pode a parte empolgar. 2 é ainda melhor, vai melhorando muito, então... tô empolgado. E por último aqui, queria deixar claro que eu queria muito ver o Letterboxd da Máquina, que deve ser um negócio incrível. Foi um Porque essa ponto, mina né? é As máquina, pessoas né? Essa falando mina deve sobre, ser nossa, uma queria muito chata o no Letterboxd da Letterboxd. máquina. Sim, Chata. total. Sim. Mas eu acho que comecei a ir achando ela uma garota meio A24, assim, sabe? Uma garota cult. Então, eu acho que eu consigo ver ela vendo filmes do Robert Eggers ter e do o- Ari Aster, assim, sabe? Sei. Nossa, total. Então, mas Amei, em uma resumo, eu estrela. gostei bastante. Amei, isso, é uma isso. estrela. Essa tradução do contexto eu achei muito boa, porque, assim, vendo o filme eu também senti isso, tipo assim, pô, antes parecia que eu achava o Denji um pouco mais nojento e agora eu tô achando ele mais, Uhum. assim, mais real, sabe? Tipo assim, e eu acho que essa tradução que você fez aí do contexto, eu acho que de, sei lá, 90% dessa percepção, talvez, saca? Eu Porque normalmente me faz sentido incomodo mesmo. mais com essas coisas, saca? Só que o Denji, eu sempre consegui ver isso desde o início na história, sabe? Eu não sei se foi por eu ter começado pelo mangá, e eu não sei se existe tanta diferença, assim, entre o mangá É porque e você o... tá mais perto da adolescência, anime. Gabi. Daí você Mas- se conecta Deve mais ser. fácil com o Denji do que a isso. gente. É exatamente talvez. isso, Vianés. Eu ainda sou muito adolescentezinha, eu consigo entender. Não, mas eu acho que é porque, eu não sei, mano, eu sempre me conectei com essa parada artística do Fujimoto, sabe? Tipo, desde Isso é que eu li especial, Chainsaw Man Gabi, pela é primeira isso. vez, eu acho que teve uma conexão artista, assim, sabe? Tipo, ele é muito artista. E daí eu acho que ele passa as coisas pela sutileza. Ele não é tanto de, tipo, ter que ficar explicando as coisas, sabe? E aí eu acho que eu senti essa sutileza no Denji desde o início, assim, de entender esse lado dele, de que, mano, ele não é um cara escroto. Ele não fala isso porque ele, tipo, sai assediando as minas ou porque o Fujimoto quer que a gente ache isso lindo e tal. Ele só não tem noção. Tipo assim, ele só é muito imaturo, ele só é sem noção nenhuma da vida e de como são relações humanas. Então, tipo, eu sempre tive um afeto pelo Denji. Não um afeto de, tipo, nossa, ele é um protagonista ótimo, eu amo ele. Leva pra sua Mas casa, um Gabi. afeto. Que- Nem fudendo. Mas um afeto no sentido. Um afeto no sentido de, tipo, cara, tadinho. Ele é Sim. um coitado, sabe? Tipo, meu Deus, como se fode. Vai se fuder muito ainda até ele entender que a vida não é assim do jeito que ele pensa, saca? Então, tipo, esse Porque ele filme nunca foi teve bem. básico, né? Foi bem esse resumo, assim, sabe? Tipo, um coitado que não tem noção de como funciona, você tá, tipo assim, não sabe nem como é que é se apaixonar. E o que é que acontece com todo mundo, né, de fato. Só que no caso deles, os stakes, né, tipo assim, as consequências são muito maiores, porque envolvem todo, tipo assim, um destino de demônios e mundo e humanidade, pessoas morrendo. Então, tipo, se ele sofre uma desilusão amorosa, pode ser que a parceira queira matá-lo e daí pessoas vão morrer no processo.
processo e ela é uma mulher bomba, e daí o que a gente faz, saca? Mas é isso, tipo, Um adendo até no contexto que eu tava falando, e o PH e a Gabi complementou agora. Tem esse contexto pessoal pra mim, mas eu sinto que também tem um contexto na indústria que a gente tá inserida. A gente tá acostumado com personagens de shonen Exatamente. que muitas vezes vão por esse estereótipo de ser um idiota, sabe? De a ser gente é induzido a ficar com o nariz meio merdeiro, virado, assim, né? Querendo ou não, a gente tá inserido nesse contexto aí, e eu acho que eu demorei pra perceber que talvez o Denji não seja bem isso, e eu acho que eu consegui relacionar, assimilar, melhor dizendo, o Denji e Chainsaw Man depois que eu assisti Look Back, que também Legal. é sobre adolescentes, em outro contexto, obviamente, né, não tem motosserras lá, ver como o Fujimoto realmente ele consegue trabalhar outros arquétipos de adolescentes de uma maneira madura assim, eu comecei a entender que a forma como o Denji e outros personagens de Chainsaw Man são escritos não é por uma superficialidade da indústria, ou uma superficialidade do autor e uma genericidade, assim, de que esses personagens só são superficiais e virgões e tals, mas sim que foi uma escolha que ele fez. E ele consegue fazer personagens de outra forma dessa faixa etária, como foi em Look Back. Então, entender que foi uma escolha e não que foi simplesmente um senso comum da indústria, acho que me trouxe bastante valor pro que é Chainsaw Man, assim. Mas tem um comentário importante, eu acho que dentro dessa questão da contextualização, que eu gostei também que vocês puxaram isso, até para lembrar de como que foi o nosso podcast, né? Porque quando a gente gravou o primeiro podcast, eu e o PH, a gente já tinha lido toda a primeira parte, saca? E o que a gente vivia naquela época, no contexto de Chainsaw Man, era a gente gostar da obra e gostar do mangá, da história de uma forma geral, mas a gente estava muito inserido dentro desse contexto que o Bianese narrou da parte tóxica da comunidade, de como que a galera tava num hype absurdo e quantas pessoas estavam falando sobre a obra, às vezes inclusive de forma errada, de uma forma esquisita, que chegam num ponto que você também acaba se incomodando numa Parecia vibe, que a gente tava tocando numa coisa podre, né? parece que eu tô pisando na merda aqui, tá ligado? Tipo, parece que tem uma coisa errada. E isso muda a forma como a gente tá inserido e tá vivendo a obra, né? Tanto que, assim, eu sempre gostei, sempre falei, eu gosto de Chainsaw Man, acho uma obra muito boa, o Fujimoto eu acho um cara muito bom. Só que, por exemplo, eu empolguei muito por conta desse filme de novo, aí eu voltei pra parte 2, que eu não tinha terminado. Na época, só tinha lançado, sei lá, um volume, e eu li um volume da parte 2. E eu não gostei do começo da parte 2. Só que daí a gente vai entrar num ponto que eu não posso entrar, porque, enfim, um dia a gente vai conversar sobre isso e um dia eu vou falar a minha opinião sobre isso. Eu não gosto da transição da parte 1 pra parte 2, porque eu acho que a parte 1, ela finaliza muito bem, dava pra terminar, dava pra acabar Chainsaw Man no final da parte podia 1. ser o final de Chainsaw Man, né? Dava, ia ser lindo, ia ser incrível. Perfeito. Só que, enfim, continuou a parte 2, eu continuei a parte 2, só que o ponto geral da coisa é, voltando para justamente o fato de que esse filme, ele acendeu em mim novamente, como vocês, esse interesse na obra e nesse contexto geral das coisas, ao ponto de eu fui lá, peguei e estou quase que em dia já com a parte 2, assim. Gosto de muitas coisas nelas, mas eu ainda não gosto ainda das mesmas coisas que eu não gostava. Só que o fato é que, de fato, é uma obra diferente, é uma obra de um autor que tem um olhar muito único, eu acho, sabe? Eu acho que as pessoas, elas têm que consumir Chainsaw Man, porque eu acho que, a não ser que você tenha um problema com gore, sabe? Porque eu sei que às vezes tem pessoas que têm problema com isso. A Sui, que é a nossa amiga, inclusive, ela sempre falou isso pra mim, tipo, caraca, eu tenho um problema horrível com gore, apesar dela ter ido assistir comigo a Chainsaw Man. Mas, se você não tem um problema com essas coisas, tipo, é uma obra que vale a pena ser vista, principalmente porque o autor é uma pessoa que eu acho que vale muito a pena ser consumido. E aí, o próprio menção ao Look Back que o Bianese falou, pra mim, inclusive, foi o melhor filme de anime do ano passado, saca? Tipo, fácil. Vai sair coisa nova dele agora nessa temporada. Vai sair agora, vai ser legal de acompanhar. A gente com certeza vai gravar, ainda né? mais nesse foco que a gente tá agora, né? Vai ser muito legal. Como chama mesmo? Tatsuki Fujimoto 1726? 1720 alguma coisa que eu esqueci. 1724? Não lembro. Não lembro a idade. Eu acho que é 22. Alguma coisa. 17, mas eu quero dizer é que eu tô muito orgulhosa desse arco aí de redenção que o Overdrive passou, porque eu reouvi o episódio que a gente gravou de Chainsaw Man, né, todo mundo amargurado, assim, e tal, e eu consegui passar um pouco mais na peneira, sabe? Eu lembro que eu ficava com a sensação de que, tipo, vocês todos falando, né, é um arroz com feijão bem feito. Tóxica.
Eu sou assim. Não, mas tipo assim, vocês, não, Chainsaw Man é um arroz com feijão bem feito. E eu ficava tipo, mano, mas Chainsaw Man é mais do que isso, sabe? Chainsaw Man, ele tem algo a mais do que só um arroz e feijão. E agora vocês vão começar a ver isso, sabe? Tipo, principalmente o Bianese, que não sabe ainda, vai começar a ver isso. E eu espero ver mais empolgação em relação a Chainsaw Man daqui pra frente. Eu amo muito, sério, eu amo muito. Bom, gente, vamos começando então o nosso famigerado bloco de spoilers. Você já sabe a regra, né? Trilha aí do seu áudio, seja lá onde você estiver ouvindo, vai ter os capítulos. Se você não quiser acompanhar nossos spoilers, pula aí pra frente, senão continua no nosso podcast, aqui na nossa conversa, falando agora dos detalhes, né, deste filme incrível. E acho que vamos começar com as devidas partes, né? Parte do Slice of Life. Tipo, mano... Eu gosto, Que coisa eu realmente melancólica gosto desde de o começo. Melancólico desde o começo. E aí, assim, aí rola o famoso meia-culpa, um problema, né? Isso que é foda. O lance de eu lembrar de todo o desenvolvimento era foda, porque até o final da parte do Slice of Life eu já tava com dor no coração, tá ligado? Tipo. Então, deixa eu falar sobre isso. Mas porque é muito bom. Eu tinha lido, né, só o comecinho. Então eu não tinha visto a parte ainda de que a Rezi era, tipo, De que é da merda. quem ela é. Só que assim, dá pra você sentir alguma merda chegando. Você não sabe se é em relação a ela ou se é em relação a outras coisas, mas alguma merda tá chegando e você sabe. E aí eu lembro que eu tava tipo assim, mano, mas será que é ela que vai fazer É que em algum alguma momento merda? Será parece que que vai é ela que acontecer é do algo mal? com ela, né? Não que ela necessariamente seja alguma porque coisa. vem aquelas cenas com aquele cara lá, careca, esquisito, que fala com o Mano, esse demônio maluco do... é esquisito. Ele É furacão, demônio do... Do é furacão? redemoinho. Do redemoinho, sei lá. redemoinho. E daí, tipo, esse Typhoon. cara bizarro. E daí eu falei, tá, então talvez ela não seja do mal. Então talvez esse cara vai fazer alguma coisa com ela. E aí, tipo, começa... Toda aquela cena da escola é maravilhosa. Aquela cena da escola meio terror, assim, que ela vai pro banheiro. E aí, tipo... Mas eu ficava muito confusa, porque toda cena que tinha ela, tinha um tom de vermelho no fundo. Ou tinha uma alusão de, tipo assim, uma aranha prendendo um bicho na teia. Eu falei, Sim, nossa, sim, isso sim. Esse também tá momento estranho. aí é o momento É que que a hora crava. é o cinema. É que a hora da aranha cravou. já é na piscina. piscina, já é é. nesse momento. É tipo Mas, assim, mas aí foi a hora que cravou. Eu falei, não, beleza, então ela é, é do mal mesmo cinema e essa tal. parte aí. Mas, É cinema sim. mesmo. Mas é isso, tipo assim, é legal como vai cozinhando e eu, pelo menos, fiquei nesse dilema, assim, sabe? Será que é ela ou será que é algo que vai acontecer com ela, que vai mudar o Denji ou vai, tipo, fazer alguma coisa na personalidade do Denji acontecer, sabe? Então é muito legal ficar nessa dúvida por todo esse tempo, sabe? É muito envolvente e, assim, sendo bem sincera... É foda, mano, porque o love bombing dela funciona, sabe? Eu Né? mesma tava Love meio bombing. apaixonadinha Todo por mundo ela, apaixonou. saca? O love bombing. Eu tava meio aceitava fácil. apaixonadinha. Então, eu também ia, saca? Tipo assim, é muito difícil, cara. Mas até o desenvolvimento, até de fato a virada, né, que eu acho que é importante a gente falar, que eu acho que essa construção toda é muito legal, porque primeiro a gente tem aqueles momentos dele com a máquina, né, que tipo, o filme claramente vende, cara... Mano, essa mulher é uma chatonilda do caralho, mas ele tá lá todo doidão e apaixonado. E ela Super né? fria, Mas né? Não existe dá uma bola. conexão ainda assim, porque ele também não tava dando bola, né? Então existe uma conexão entre eles, daí você fica, pô, mas tem algo aí. Sim, Os dois são chatos. Só que daí, quando entra, né, a Arezzi pela primeira vez naquela cena da cabine telefônica na chuva, e aí ela dando risada, né, do negócio que ele falou, e aí você tipo, porra, essa mina é meio doida, né, tipo, beleza. Aí, não, no café... Combina com ele. Aí quando ela chega no café, ele já tá lá, saca? Tipo, aí os momentos que nem o PH falou antes, né, esses são os momentos de comédia romântica. Porque daí, porra, é a piadinha, é o engraçadinho, é o É fofo. fofinho, né? E aí, não, pô, ela tem pedir pro toda essa- cara, faz uma bebida. Ai, mas você não trabalha aqui? Tipo assim, ceninha Exatamente. boba, sabe? É besta, Comédia. mas é muito boa como constrói essa leveza entre os personagens, né? Pra um personagem que aí falando dele, né? A gente falou um pouco sobre, mas em mais detalhe, o fato de ele ser um personagem que ele desconhece afeto, ele desconhece relações íntimas, e não relações íntimas só do ponto de vista sexual, toque físico, mas ele desconhece a parte tipo, emocional da coisa, né? É uma E inocência ele quer muito isso. grande, né? Não, e ele quer isso, é algo... esse é o arco do personagem, né?
o arco do personagem é ter afeto. É buscar porque, contato. tipo assim, esse negócio dele ficar, quero tocar em peitos, quero que sei lá o quê, é porque ele não sabe direito o que é afeto. Então, é a forma como ele conhece o afeto, porque foi meio que o caminho que ele fez, né? Tipo assim, a sociedade me diz que os meninos gostam disso, então é isso que eu tenho que buscar. Tanto que a gente vê na primeira temporada, né, que acontece, ele não gosta, percebe que não é sobre isso. Quando a Máquina fala pra ele, mas quando você faz com alguém que você gosta, e daí que ele começa a entender, mas ainda entende muito reduzido, né? Então, tipo, você vê essa ignorância dele, né, em relação a isso, assim, como é isso que ele busca. Ele acha que ele tá buscando só transar e tocar e tal, mas ele quer, né, tipo, carinho de alguém, na E ele verdade. quer também, o ponto é esse, só que Não, ele é quer justamente também. dentro desse contexto que você falou, né? Uhum. E eu acho que o filme constrói muito bem justamente todo esse momento slice of life entre os personagens pra gente, inclusive, sentir que o Denji tá... Porra, ele tá sendo acolhido pela primeira vez, né? Ele tá conquistando algo aqui que, tipo, ele desconhece. E é uma sensação muito boa pra quem tá assistindo como espectador, né? E é leve. A música acompanha muito bem isso, né? Inclusive, vale a pena falar. Eu acho que a trilha sonora desse filme ele, tipo, é muito Perfeita. boa mesmo. Fantástico. E, cara, tem um lance que é tão bem construído essa relação entre os dois, que até no momento lá mais pro meio final, que dá merda, que a gente descobre que ela é demônio, cacete, é 4, tá maquinando uma parada, eu tava com aquela sensação de, tipo, não, eu posso mudar ela, tá tudo bem, tá ligado? Tipo assim, I can sabe? fix her. Tipo, I can fix her, tá ligado? Eu consigo mudar essa maluca e a gente vai ser feliz, tá ligado? Tipo, tá ligado? É tão bem bonitinho você e vai. construído como eles... Remedinho. Tão construídos. Eles só são doidinhos, tá ligado? Não tem problema nessa relação. Que Mas tipo assim, tem química mesmo na merda rolando, sabe? Tipo assim, mesmo nas lutas. Tem química, eles igual combinam. Breaking Bad tem química. A química do mal, né? Pois Porque é. era uma mulher manipulando a química, não é Cara, que tinha química. existe Sim. um tesão no ar, assim, na briga, entendeu? Eu acho válido. Não, é um flertaço. Caralho. Um flertaço Flertaço. caprichadíssimo, assim. Sim. Mas daí culmina na belíssima cena da piscina, que aquilo ali é, mano, é Nossa. poesia Não, cinema, acústica, cinema, né? cinema, Pega. cinema. Não, Fantástico. que é isso? Tipo assim, pra mim, porque a cena já é muito bonita, né? Tipo assim. E a cena, ela é ao mesmo tempo, meio que assim, a consagração desse amor, ela é construída pra você compreendê-la assim, só que ela já tá te falando que ela não é ao mesmo tempo, assim, enquanto a mulher tá dançando, ela tá dançando e ele lá, tipo assim, impressionado, e a animação dela dançando e mexendo na água, nadando, né, na verdade. Nossa Você quase senhora, um muito performance de cinema. nado sincronizado sozinha, né? Existe essa modalidade, de nado sincronizado sozinho? Ah, deve ter. Agora existe. Você acabou de Sincronia inventar. consigo mesmo, talvez é a mais importante. Pensem nisso. Aí, Reflitam. assim, ao mesmo tempo que ela tá fazendo isso, aí começa a aranha. Nossa, Aí mano, que ixi, cena. tem uma teia, foi presa. Ixi, aí tem uma borboleta na teia. Ixi, a aranha pegou. Então, tipo assim, só que aí, só depois que ele vai realmente fazer a cena dela vir se revelar. Então, assim, nesse momento, ao mesmo tempo que ele já te falou, assim, olha aqui, ó. Aqui foi a aranha que pegou esse menino na teia. Ela vai pegar ele agora. Mas se você não tá ligado exatamente no signo da traição, assim, no plot da traição, você pode acreditar que é o signo só da... pegou ele, saca? Mas não que, tipo assim, ela é uma bomba e vai querer matá-lo. Mas, tipo assim, essa relação vai dar alguma coisa aí, velho. Ela... Sabe? Então, tipo assim, ele tá te dizendo, mas ele não tá te dizendo ao mesmo tempo que, tipo assim... Porque Nossa, não... e essa cena, ela é tão Então, genial, assim, mano. é tipo muito assim, foda, sabe? Como ele marca, como ele consegue fazer. A gente tá falando isso de... não é uma temporada, é um filme. Ele marcar uma cena em que ela, tipo assim, ó... Ato. Aqui estamos mudando de ato, tá bom? Aqui, e ao mesmo... isso eu acho muito, muito foda, assim, o Pedradas do Fujimoto, que ele simplesmente, ele faz... Ele não são duas cenas. Que uma cena fecha um ato, a outra cena abre o outro ato. Não que ele seja o único a fazer isso na história, mas, tipo assim, que é muito foda. É uma cena só, que com o símbolo da dança, junto com a aranha, tá fazendo as duas coisas. Ó, Já começa a transição, né? eu tô dando uma consagração. Esse amor aqui chegou no seu ápice, beleza? E só que aqui também é o plot, tá vendo? Eu já tô te mostrando que aqui também é o plot. Eu acho isso muito, muito foda, assim. E é muito bonito de ver a cena, sabe? Além do fato de que, tipo assim, o Denji falou que ele não sabia nadar.
E aí ela fala pra ele, então eu vou te ensinar. E aí tem toda essa parada de tipo assim, mano, ele não sabe o que é estar numa relação com alguém, ele não sabe o que é ter afeto, ele não sabe o que é nada disso. E ela tipo, não, eu vou te mostrar, eu vou te ensinar. E ele não sabe o que é estar lá, então ele tá muito vulnerável. Tipo, os dois estão pelados na Enquanto piscina, ela numa tá vulnerabilidade dançando, máxima. E tipo assim, safe no lugar. E ele se entregar, tipo, ele se entregar num lugar que ele não conhece, que ele não sabe o que fazer, que ele tá, tipo, totalmente entregue Tudo e ela parece é que muito controla. certo, né? Tipo assim, é a semiótica da parada. Tipo assim, mano, ele tá na piscina, que é um lugar que ele não sabe nadar. Ele não sabe fazer nada, ele fica vulnerável. E ela tá lá comandando, ela tá, tipo, no controle da situação, sabe? Ao mesmo tempo que é uma vulnerabilidade que parece que é um momento lindo, íntimo e tal, também é um momento de controle dela em que ela percebe que ela tem ele na mão, sabe? Tipo, mano, Sim, ele se entregou, ele vencível. pulou na piscina sem saber nadar porque ele confia em mim. A partir do momento que ele confia em mim, pronto, tá preso na teia, tá ligado? Caiu na rede Tipo é assim, peixe. essa cena, ela é tudo. Ela é maravilhosa. Eu sou apaixonada por essa cena. Eu tava, tipo, assistindo no cinema quase babando, assim, de tão maravilhosa que E é. depois que o filme faz isso, ele Sensacional. não fica de enrolaçãozinha, né? Ó, te entregamos uma ceninha foda de... Não. Então agora vamos aí já é ficar a te transição, esquentando aqui. é. Não, ele Já te é a entrega... pedrada. Já fizemos acontece a merda, essa já. virada, então vamos te entregar o que essa virada... E é uma baita transição também, né? E muda, né? Muito rápido de um lance, tipo, mano, que bagulho bonito, poético. Tem uma melancolia por trás ali, porque, cara, Tem. você já começa a porque você perceber que tem uma sente. manipulação bizarra indo por trás. Sim. Até Daí, porque quem logo já depois viveu você sabe, né? já E, viveu. mano, vamos combinar? Quem Que já menina que esteve vai... na posição de dançar pelado numa piscina entende que é um Acontece momento de sempre. vulnerabilidade. Meia-noite. Quem nunca caiu na teia da mulher bomba maluca que atira a primeira Você tá maluco. Quem... Ai, acontece sempre, cara. Tem uma galera caindo aí agora, enquanto a gente tá gravando. Todo Mas dia essa sai de adendo- casa um Presta maluco e uma atenção. menina E uma mulher Bomba. velho. Uma mulher bomba. Você gosta de maluca? Você gosta de maluca? Então pois é. toma. Esse é o problema. Mas só um adendo que eu até queria ouvir Gostamos. a opinião de vocês, acho que vocês vão concordar comigo. Eu, aqui nesse podcast, junto com a Gabi, principalmente, a gente costuma ser chato pra caralho com sexualização de personagem. E... Ó, sempre militando podem a favor. falar que eu tô podem falar que eu tô passando pano aqui. Mas, nessa cena que eles estão pelados dentro da piscina lá, eu sinto que existe um propósito narrativo pra ser construído dessa forma. E sinto que até visualmente... Existe a erotização ali, mas é com um propósito entre os personagens. Ela não foi feita simplesmente pra quem tá vendo o público ficar babando, tipo, nossa, Não é meu sexual, Deus, tá ligado? ligado? É óbvio, né, que vai ter gente que vai ver dessa forma, mas eu entendo Isso. que tem um contexto ali entre o Denji, entre ela, uma intimidade entre os dois, tem um propósito pra eles estarem daquela maneira ali, e visualmente também ela foi feita de uma maneira bonita, que não é simplesmente vulgar e besta, e que eu achei foda, é bonito, é legal, Sim. e é tipo assim, é difícil às vezes a gente ver isso dentro de indústria de anime, ainda mais em shonen, então eu achei muito massa, quando eles começaram a ficar pelado, eu comecei a ficar, mano, será que é agora que eu vou me incomodar? Já deu 1h40 de filme, é agora que eu vou, vai me perder, esse filme vai me perder, e daí não perdeu, assim, eu consegui entender o contexto ali e curtir, achar massa, então valeu Aquilo que a gente Fishimoto aí fala por sempre, aparentemente né, ter mano? feito de uma maneira legal a erotização e não simplesmente de uma forma banal. É o que a gente fala, é o contexto, né? Tipo assim, depende de como você coloca essas coisas. Tanto que pode ser que eu esteja passando pano também, não sei em que nível isso, porque eu amo muito Chainsaw Man. Mas, de verdade, eu sinto que em Chainsaw Man as coisas mais sexuais que acontecem sempre têm relação com a idealização do Denji. Tanto que a própria cena que as meninas aparecem de lingerie e tal lá é da imaginação dele, sabe? É pra mostrar o quanto ele fica envolvido com essas coisas e tal. Então, tipo, pode ter um propósito mercadológico e de sexualização e tudo mais? Pode. Mas eu não sinto que é colocado com esse único propósito, entendeu? Eu sinto que tem sim um texto por trás, tem sim um objetivo por trás. E eu sinto que em Chainsaw Man essas coisas acontecem assim, sabe? Eu não sinto que é só sexualização por sexualização. Elas têm um contexto, elas têm um motivo pra acontecer, sabe? Mesmo a cena da primeira temporada em que a Makima deixa ele pegar no peito dela, a Power também e tal, tipo assim, não é do nada, sabe? Não é a preço de nada. Eu pelo menos sinto isso e eu não me senti incomodada em nenhum momento nesse filme em relação a essas coisas, sabe? Tanto que essa cena da piscina pra mim foi pra evidenciar o quanto os dois estavam, os dois não, né? No caso o Denji estava vulnerável ali com ela, sabe? O quanto, tipo assim, meio que eles se entregaram de corpo mesmo, sabe? A narrativa ponto de ficar avança nu. com É, essas exatamente. cenas, né? A narrativa avançou, Exatamente. isso agregou alguma coisa, né? E daí, Sim. logo depois... Não, Vai lá. só um comentário em relação a isso, é que, tipo,
Pra mim, nem faz sentido, na realidade, pensar na discussão da sexualização gratuita aqui no filme, porque ainda mais nessa cena, né? Porque ela é uma cena que está construindo sentimento. E eu acho que é sempre sobre, óbvio, né? O Bianese, inclusive, mencionou isso quando ele estava falando, de justamente, você nunca vai controlar o que, às vezes, o público vai sentir, fazer a partir daquilo. Não à toa tem, sei lá, hentai do Sonic rolando à solta aí, não significa que Sonic é sexualizado, tá ligado? Tipo, que eles estão fazendo isso ativamente. Então essa parte é meio que, não é só culpa da obra, né? Não é a obra, mercadologicamente ela tá incentivando a parada. Mas o texto é mais importante sempre, né? E a forma como ele tá mostrando as coisas, a simbologia das coisas, e o que elas significam. E pra mim, é algo que me toca muito, justamente o que a gente já mencionou em outro momento aqui nesse podcast, de quanto esse filme toca na juventude, assim, né? E nessa sensação do amor. E a gente até brincando aqui, quem nunca? A mulher bomba na vida, o caralho é quadro. Mas, cara, quem nunca foi adolescente e se apaixonou loucamente, tipo, no momento, assim, sabe? Pelo contexto de um momento com uma pessoa. E às vezes um momento que pode, inclusive, envolver a sexualidade, tá ligado? Faz tipo, sentido pros dois lados, porque ela quer que ele se entregue, ela quer que ele controlar ele. Então ela vai usar, tipo, o que ela tem, que é o corpo dela, que é o que atrai o cara. Então, tipo assim, faz sentido pra ela, faz sentido pra ele, tipo... E o ponto aqui é justamente o fato de que a cena é construída sobre um sentimento, sabe? Se alguém tá vendo toda essa cena, com todo esse contexto, com todas essas mensagens, essa simbologia visual, só pelo uau, Arezzi de calça e sutiã, amigo, você é um doente, saca? Mas tipo, não é sobre isso e também, né, a discussão em volta do filme não vai envolver essa pessoa. Mas enfim, tipo, pra mim, essa cena ela é brilhante porque ela, e ter visto inclusive no IMAX foi uma experiência, eu acho que inclusive muito interessante, porque visualmente fica tudo muito mais amplo, né, e você parece que você tá sendo abraçado pela imagem, né, pela cor e tudo mais, e é uma cena com muito trilha azul, sonora também, né, brilhante, a trilha... é muito boa a trilha sonora desse momento. Então, cara, pra mim, assim, o que pega, tipo, é justamente o quanto é um momento de envolvimento emocional, sabe? E a brincadeira que a gente fez agora há pouco também quem não se apaixonaria naquela cena, tá ligado? Quem não se apaixonaria naquele contexto, com aquela pessoa sendo tão acolhedora, sabe? Tão, tipo, não, cara, eu não sei nadar, deixa que eu te ensino, irmão. Leva, entendeu? Leva ele na que escola, que ele nunca foi na escola, sabe? Não. Tipo, ele nunca foi, e aí ela, não, vou te levar Gabi, aqui pra te mostrar esse mundo e tal. Pega na minha mão, faz o que você quiser, tá ligado? Essa é a parada, é o sentimento. E é por isso que ela é tão filha da puta, mano. Ela sabe como controlar ele, porque ela tipo assim, leva nos lugares certos, entendeu? Tipo, e leva toda na essa escola, construção leva na também piscina. é essencial pro que vem logo em seguida. Isso. Porque se fosse direto o que vem logo em seguida, que é o psicopata maluco lá, e também a revelação dela, né, que ela é a demônio bomba e é foda pra cacete a cena em que ela dá um couro naquele maluco. É absurdo. Também pega a gente desprevenido, porque a gente foi desprevenido porque a gente tava apaixonado uma cena antes. A gente tava sendo deixado levar pela inocência e pelo amor, e daí do nada, tipo, tragédia, vida real, sabe? Vida real, né? Falando de demônios, mas Só que parece que vai acabar pelo motivo errado, né? Parece que vai acabar o amor porque o assassino vai pegar ela, e não porque ela Não porque ela é o inimigo, mas porque o inimigo vai ter um problema com ela. E a tensão é super bem construída, né? Na hora que ela manda o furacão ficar pianinho, aí meu cu fechou. Eu falei, mano, ela tá tipo assim... Mas antes disso, né, essa cena toda do psicopata, ela é muito absurda, assim, porque ela é muito sinistra. Parece que vira um filme de terror do nada, assim. Você fica, do nada, caralho. E o cara é esquisitaço, né, mano? Ele é... Não, e ela fugindo, bizarro. Né? Tem todo esse momento de tensão de, cara, ela tá lá fugindo e o cara tá atrás, não sei o que. Você fica, velho, que merda. O cara vai simplesmente matar ela, assim, de graça, do nada, psicopata maluco. Aí a revelação, e aí como o Bianese mencionou, tipo, a revelação é foda. E aí a gente entra nessa segunda parte do filme, que daí ação mirabolante, loucura, mulher bomba e demônio. Que, assim, essa é uma hora surf pra de tubarão. mim, surf de tubarão, que daí é tipo assim, gente, é um abraço com massa velho. É o Sharknado, né? É o Shark Boy. Agora Shark que eu Boy pensar, e Lava Girl. Shark Boy Sharknado, Bomba Girl. porque tem um tornado e tem o tubarão também. Sim, é isso mesmo. Mas, tipo, porra, até essa parte da ação, sabe? Pra mim foi uma experiência muito grandiosa, porque você mencionou mais cedo, né, Gabi? Eu acho que essa é a cena essas cenas, né, de ação, que daí realmente entra no que você falou sobre
o quanto eles usaram cor, né? Tipo, meteram o louco, assim, Pô, eles no negócio fizeram da a capa do animação. mangá, mano. Nesse momento eu quis Nossa, a aplaudir hora de que pé fez no a capa cinema. do mangá, eu quase pulei da cadeira, assim. Tipo, meu Deus. Fanservicezaço, né? Do nada, que foi legal. eu Pô, mas é comprei, isso, eu tava lá. gente. É isso que né? tem que fazer. A gente tá falando aqui, o Witch, já tá o mangá lá e os caras fazem cocô no estúdio, velho. É que é isso que tem que É, fazer. isso que eu quis dizer, que eles conseguiram unir, né? Porque a animação da primeira temporada é ótima, é maravilhosa, só que ela é bem, tipo, pé no chão, vamos falar assim, em questão de cor, sabe? Ela chega a ser cinematográfica justamente pra, tipo assim, quase caber numa vida real, sabe? Tipo, é meio estranho falar isso de um negócio sobre Chainsaw Man. De demônios. Mas, tipo, se você for ver, não tem cores tão vibrantes, não tem coisas tão malucas, assim, nesse nível, sabe? E no filme aqui, eu acho que eles conseguiram casar perfeitamente. Tipo, não ficou tão distoante do que já foi. Mas aí tem agora cores mais vibrantes. Tem, tipo, novas formas de animar os personagens, que eles ficam mais dinâmicos, eles ficam mais frenéticos até na forma de agir, assim. Tanto que usavam muito 3D, né, na primeira temporada, pra animar essas cenas de ação. E aqui foi, tipo, eles despirocaram, sabe? Aquele bebê gigante 3D é uma loucura, né? Meu, Nossa. aquele bebê gigante é um pesadelo, irmão. Inclusive, Pesadelo pra mim. Eu amei pesadelo muito pra esse conceito do furacão que é um bebê, assim. Não sei, eu achei muito massa. Tipo, Eu, quando tinha Mas visto é no mangá, eu já fascinante. achava um pesadelo. No anime foi pior ainda. horrível. Tipo, Horrível ele é no bom muito bom. sentido, É, né? horrível no bom sentido, Sim. exatamente. Ele é um Não, pesadelo. e esse bicho aí me remeteu a uma outra coisa que eu odeio na minha vida, que é tipo o conceito Bebês. de bebês geniais, tá ligado? Lembra daquele Nossa, filme que que eles conversavam? Bebê gênio. Eles Não, tinham- bebê eles- gênio é uma... Bebê Não, eu gênio. odeio isso Bebê também. gênio que fala não dá, velho. Bebê Criança que que fala paga de é... contra, né? inteligente, A gente é né? É de fuder, mano. Odeio também. Bebê Mas esse bebê, gênio. não, ele só chora mesmo, né? Porque ele é um furacão e quebra tudo e tudo bem pra mim. Mas foi maravilhoso essa cena de luta, assim, tipo assim, meu Deus, eu saí do cinema frenética, querendo. Tanto que eu li um monte de Chainsaw Man depois que eu saí de lá, porque eu tava, tipo, Eu maluca também, na eu cabeça. tava nessa. E você sai meio embasbacado, né, mano? Porque É. não só porque é frenético e legal e emocionante, mas é muita informação, né? Visual. Ali na cena, a batalha em si, é tipo assim, você tá vendo no IMAX, se você sentar muito pra frente no cinema, irmão, você vai perder Você coisa, tem um porque troço. assim, Vai É, ter você tem um troço, uma fora síncope, campo de porque assim, visão, isso é verdade. é uma luta frenético, louca. é informação na cara e muda o jeito que anima e muda a trilha sonora. É meio tipo, cadê o Dendy, tá ligado? Você tá perdido, você não sabe onde tá acontecendo. Então é de fato Eu assim, vivi um pouco disso. Eu também, eu tava um pouco atordoado, assim, sabe? Mas é divertido. Inclusive, a palavra pra mim que define esse sentimento é extasiado. Eu saí do cinema completamente nessa sensação de êxtase, assim, sabe? Mas Eu isso saí que com você falou... vontade de assistir tudo de novo. eu inclusive estou com vontade de rever novamente, principalmente por conta disso que o Bianese falou da tela do cinema, porque eu vi no IMAX, e aqui em Curitiba especificamente, em comparação com outra sala de cinema de IMAX que eu vi em São Paulo, por exemplo, aqui a tela, ela já é muito perto das fileiras, saca? Ela não tem aquele espação enorme. Eu já fui em IMAX em São Paulo, que tem, sei puta lá, recuo, né? é um recuo enorme até a tela. Então você, mesmo estando um pouco pra frente, você ainda, tipo, enxerga a tela inteira. Aqui não. Aqui a tela meio que te abraça, sabe? E tem um lado positivo disso, porque te dá uma imersão meio surreal, né? Só que ao mesmo tempo dá isso que o Bianese falou. Nas cenas de luta, principalmente, eu tava tipo assim, ó. Tipo, vegetando, tá ligado? Tendo uma convulsão. Eu só não tive uma convulsão, mas a cabeça foi de... Mas eu quero muito fiquei com rever vontade por de conta assistir dessa tudo de novo sensação. pra poder entender melhor, assim, o que tá Entender acontecendo. melhor, exatamente. Eu acho que é isso que preciso mais um pouco. Mas é dessa igual a parte. experiência de ler Chainsaw Man, né? Você tem que passar as páginas várias vezes pra verdade. entender o que tá desenhando. Então foi uma adaptação bem fiel. Ainda mais quando tem tripa, né? Tipo, envolvida nas páginas. lá, Total. Mas uma coisa que a gente não comentou e que eu acho importantíssimo comentar, e que é uma das coisas que eu mais amo sobre Chainsaw Man, nesse fim, assim, da primeira parte, o Aki e o demônio Puta anjo. merda, o anjo. Merda, mano. Meu Que chip! relação sexual Para, maravilhosa. Gabi. Meu chip, Muito chip, não. muito chip. Eles são Cara, completamente obrigada. entregues um ao outro. Não tem o que falar. Obrigada, Bianese. Mas Obrigada, é o chip da Bianese. desgraça, Não, pô. o Aki não tá Não, é o chip da completamente desgra- entregue a nada, não. Mas é o ele não chip, sabe gente. ainda, o anjo mas ele tá. perdeu.
Não, ele sabe. Mas tragédias românticas acontecem, gente. Não, eu sei, assim, mas é muito é triste. lindo e horrível ao mesmo tempo e É é muito muito triste. Eu sei, A mas cena é do tipo abraço assim... lá é muito... Nossa senhora, cara. Nossa. É de cortar o coração muito forte. É muito bonita, mano. E é tipo... Cara, assim, não tem como. Eles estão muito apaixonados. Eles estão... Não, porque Eles querem muito ficar juntos. É uma cena maneira porque o Aki, ele, assim, tocar no anjo te faz perder tempo de vida, ponto, né? E já é um personagem que está perdendo tempo de vida por usar aquela porcaria daquela espada dele, né? Ele já tem essa situação. Então ele vai Já morrer fuma. meio... O Aki Fez o também Aki tem fuma isso, é pra verdade. ele fuma. Ele também fez o contrato lá pra ver o futuro no olho. O Também futuro, perdeu daí muito já tempo de perdeu vida. umas vidas Já também. perdeu mais. Já tava com 2 anos de vida só. E aí, tipo, ainda tem essa cena aí com o anjo, que o próprio anjo, ele fica meio tipo assim, irmão, por que você fez O que isso? você tá saca? fazendo? Tipo, Tá louco? é. E aí ele abraça, daí aquela cena de abraço acalentadora aí. Ai, é maravilhoso também como tem, tipo, essas 2 histórias de amor acontecendo, né? Porque a gente vê também, né, um pouquinho em paralelo o Aki super resistente com o anjo, né? De tipo, mano, não tem como eu me dar bem com esse cara. É que o anjo é um porque ele cuzão, é né? totalmente apático em relação à vida, não entende o que é ser humano. E o Aki, o total oposto disso, de tipo, é muito sensível com essas questões, né? Tipo, de, nossa, e as pessoas e tal. E aí você vê como eles acabam se aproximando e se encontrando no meio ali, sabe? E o anjo começa a entender mais justamente pelo afeto que ele sente pelo Aki, Mas sabe? é porque o anjo, ele tem uma representação interessante, porque não é nem sobre ele não entender os humanos, ele é apático Total ao ser apático. humano. E eu acho que é interessante justamente esse paralelo com o fato dele ser um anjo, porque em tese anjos são seres superiores, né? Tipo, eles eles são seres celestiais, eles não estão atrelados à vida terrena. Então, de uma certa forma, anjos seriam apáticos de fato à humanidade, né? Então eu acho muito interessante essa relação E aí do tem esse personagem. paralelo também de, tipo assim, o anjo, ele tá o tempo todo, tipo, mano, eu morreria agora, sabe? Eu estaria suave em morrer, porque eu já vivi muito, eu já nem quero viver pra mim, tanto que, trabalhar, quer eu prefiro trabalhar, morrer né? do que Esse é o trabalhar. ponto. Eu Que é uma entendo frase totalmente o anjo. maravilhosa. Eu todos os dias Maravilhosa. acordo o anjo. O regime CLT é complicado mesmo. Mas, tipo assim, é esse anjo que, tipo, não tá nem aí pra vida e pra ele tá de boa morrer e tal. E tem essa pessoa que, tipo, tá à beira da morte e tá, tipo, com pouquíssimo tempo. E aí eles são meio que o oposto um do outro, sabe? Tipo, eles... Ai, gente, é uma história de amor tão trágica, assim, tipo, um oposto do outro. Um tá prestes a morrer e não quer morrer, e o outro quer muito morrer, mas não tem como morrer. E aí, tipo, eles meio que se completam e se opõem ao mesmo tempo. E daí fica esse dilema, assim, quando eles se relacionam. E, nossa, sensacional. Pulando um pouquinho pra frente, né? Também tem no final a história do anjo, que ele basicamente alivia a barra do Aki quando a máquina manda o Aki estar lá pra matar a Reze e daí tal. você percebe que tá apaixonado. Exato, daí você percebe que, tipo assim, parece que não, mas tá tendo um desenvolvimento ali nesse cara. Sim, Esse cara sim, tá isso com criando um certeza. mínimo de empatia que seja, porque ele tá fazendo uma atrocidade ali, só que ao mesmo tempo ele teve a sensibilidade ali, não quero que o Aki esteja aqui pra fazer isso, porque isso ia sensibilizar o cara, ia traumatizar ele, e eu vou fazer sozinho aqui a parada que eu tô sendo mandado fazer, porque meio que pra mim foda-se, mas pra esse cara não. Então eu vou ser empático com ele, nem que seja minimamente, de um jeito Já meio é torto. mais do que era, né? Tipo Já assim, é mais do que era no tá começo do filme, demonstrando- Totalmente, totalmente. Exato. Eu acho tudo. Eu acho tudo. Acho tudo. Ai, que badalo. Que bala. Mas aí puxando até, tipo, pro pós isso, né? Porque a gente tem todo o conflito, ação, porrada, enfim. É maneiro pra caralho, gente, assista esse filme. Mas, pra mim, o baque maior, realmente, aí a gente já tem vários momentos de cortes no coração, mas o corte no coração do final, a finaleira, de fato, pós-conflito, quando o Denji e a Arese, eles conversam e o Denji, ele até quase praticamente maduro naquele momento, né? Porque ele tá, tipo, acolhendo ela e tipo, não, relaxa, eu te entendo, e é isso aí, mas vamos lá, tamo junto. E aí ela, não, vai tomar no teu cu, eu só te usei, eu vou embora. Só que daí... pelo amor de Deus, se toca, garoto. Se Precisa toca, garoto. Precisa da mulher que zoou ele avisar ele. Eu te zoei, cara. Pelo amor de Deus, presta atenção, saca? Não, ele é Pô, muito burro, ele é cruzou muito a burro. linha aqui, Só desde se que- passou. Só que chega no ponto dela pensar e falar, não, pô,
eu acho que se pá vale a pena, né? Talvez ela não precise viver da forma como ela tá vivendo. E eu acho que esse que é o turnover que me pega muito, porque é justamente, tipo, são personagens que, de uma certa forma, eles estão vivendo o que, em tese, é destinado a eles, tá ligado? Tipo, você é o demônio de sei lá o quê, então você tem que fazer tal coisa, você tem que ser assim, você tem que fazer isso. Só que no mundo Chainsaw Man a gente tá vendo esses personagens que são demônios humanizados, né? Eles são demônios em corpos de humanos, então de uma certa forma existe um lado humano a ser visto ali e ser considerado. E aí é um momento em que a demônia da bomba, ela vai lá e tipo, não, peraí, eu vou mudar de ideia. Aí ela vai chegar lá no café e aí... Ai, que meu ódio, Deus, a mano. Ela Dona estraga Máquina, tudo, filha da essa puta. A Dona Máquina. vagabunda. Cara, bicho, que cena inacreditavelmente Nossa, o tanto de ódio que eu dolorosa. sinto da máquina é muito forte. É que a Máquina é um personagem bizarro, inacreditável, assim. E a gente... Essa é a merda de já ter lido, de saber o que acontece depois, porque a gente sabe o que é ela, o que ela tá fazendo e todo esse rolê dela. Mas puta, que personagem absurdo pra caralho, sabe? Tipo, ela é uma puta de uma boa personagem. E Nossa, é a personagem que tá o tempo uma das inteiro melhores ali. vilãs. Mas pra vocês mim, não acharam assim. massa puta quando ela vilã. morreu? Não, eu achei massa quando ela morreu. Não, Vocês eu achei ficaram massa no tristes? Sim, sentido. Chateado? puta, Eu acho- puta. Eu achei fiquei muito triste, eu bom fiquei quando ela triste. morreu, saca? Ah, não, Eu você achou? Yes! Não não, foi tipo não, assim, não, Máquina, filho da não. puta. Não, Eu falei, não. é isso, mano, é isso. Ela tinha que morrer, saca? Tipo assim. Que isso, velho? Não, Você eu é fiquei maluco. triste. Eu comprei Eu fiquei muito triste, eu a fiquei da triste, eu Rezi. fiquei Não, triste. que Eu é sou isso, trouxa gente? igual o Denji, mano. Eu sou Eu tava trouxinha igual completamente ele. entregue pra Não, ela entrar vocês no tão café, ver dengizados todas aquelas demais. flores, O PH bandido ser bom e bandido morto. felizes. Pô, vocês estão Eu muito tava- dengizados, que isso, velho. Eu tô o Não, PH eu dengizados. Bolsonaro, Bolsonaro, né, legal. pô? Bolsonaro! Não, assim, eu não queria que ela ficasse com o Denji nem nada do tipo, nem que eles tivessem relação, mas eu queria pelo menos ver ela, tipo, porque eu achei que ia acontecer no sentido de ela ir pro café e ficar, tipo, ok, eu acho que eu posso ter uma vida. É o sentimento da redenção, diferente. né? Não de, tipo, pode, ela é talvez uma possa. terrorista assassina. Mas aí né, a gente descobre que ela foi criada num contexto pra ser Não interessa, isso. Tipo, às que vezes a ela sociedade é um pouco treinada pra injusta ser assim isso. mesmo. A Era uma sociedade Ah, raça e é você injusta, vai né? querer que as pessoas sofram as consequências do contexto em que elas foram colocadas. Infelizmente, às vezes, os justos pagam pelos pecadores para que as transformações ocorram. Entendeu? Nem todo homem, mas não interessa. Socialmente, o homem tem que pagar, entendeu? Eu queria tem a ver nem todo Individualmente, Ó o balão, ó o balão. individualmente, nem toda terrorista vítima da. Nem toda Da vítima Rússia. da parada, vítima União de Soviética. Nem experimentos toda vítima da soviéticos, Rússia é merece errado. Porém, algumas terão que pagar pra que a gente, entendeu? É isso, Não, às assim, vezes é isso. Ia ser errado ela só continuar vivendo, senão que ela matou uma par de gente também, Ela né? E era tava uma nem aí. monstra, ela era uma Não, monstra, terrorista, gente. né? Eu acho que a que grande assim- questão dessa cena, a grandiosidade da Eu me cena pra apaixonei mim... por ela, tá? Não, a grandiosidade dessa cena pra mim é justamente o fato de que o filme convence tão bem toda essa relação dela com o Denji, dessa situação, e depois o filme, ele amassa o nosso coração com o fato dela ser a bomba, e é puta merda, olha tudo que faz, pra dar um vislumbre, assim, tipo, um micro sentimento de, cara, e se? É o e se? Porque, de fato, o esperado é que ela pereça mesmo, é que ela morra. E, assim, não é estranho ela morrer. Pelo contrário, é o que se espera. Que, porra, ela fez esse tanto de coisa, ela confrontou o Denji. Eu achava, inclusive, que o Denji ia matar ela, tá ligado? Só que não. E aí, com toda essa reviravolta, é esse brincar com os nossos sentimentos de espectadores, sabe? Que eu acho que é genial, que eu acho que é grandioso. É a gente saber que ela deveria morrer, mas ao mesmo tempo tem um microlésimo de segundo que você sente que... Aí, e se fosse possível que essas pessoas só vivessem uma vida normal e fossem um casal e fugissem, né, da segurança pública, o cara era A quatro... proposta é convidativa, né? Vamos pois sair é. desse contexto merda assim, que estamos. Eu concordo por um lado, assim, eu acho que o que me pega, que me distancia um pouco dessa visão, dessa interpretação, é meio que o Denji como um idiota que foi a vítima direta dessa Sim. parada, ser o cara que faz isso, sabe? Tipo assim, me parece uma atitude mais digna de um personagem, sei lá,
Gon, Desesperado, Goku. né? Não, assim. tipo assim, eu Do que compraria do Denji mais em se si. fosse um personagem Perfeito. que tá fazendo isso pela bondade do que fazer um personagem fazendo pela inocência meio que burra, que é o caso de Perfeito. Porque o Denji ele não tá fazendo isso porque ele é muito bom, ele tá fazendo isso porque ele é inocente, Perfeito. né? Porque o mundo de Chainsaw Man não é legal. Então eu acho que partir do Denji, tipo assim, pô, é aquele Não, é meme, triste senhor, mesmo. pô, ela te deu 2 facadas e o senhor ainda quis voltar com ela? É isso, saca? Aí, tipo Ele assim, quis. aí nesse momento querer criar o sentimento na gente, eu fico meio tipo assim, pô, ela me deu... Saca? Se viesse talvez do cara do café, de outro rolê, e mostrasse as possibilidades dela, tipo assim, distante do Denji, independente do Denji, talvez eu compraria um pouco mais esse discurso, que eu acho bem E tem todo o rolê incoerente. dele não saber o que é afeto, e daí, tipo assim, ele é um desespero de querer manter a ilusão que ele criou e que a situação tinha, mesmo ele sabendo que não é verdade. Então, tipo assim, pô, aquilo que a gente viveu foi tão bom e eu senti aquilo, tipo, de verdade. Então, se foi de verdade pra mim, então é verdade. Então vamos manter, sabe? Então, tipo, é um pouco meio bem tóxico. É Eu verdade. não posso apoiar isso, saca? Você não tem pode, razão. não precisa ser cruel com os adolescentes, mas não dá pra apoiar eles fazendo merda também. Tem razão, tem razão. São PH, muitas. a Reze só passou um pouco do ponto. Ela tá mudada, cara. Só um Ela pouco. tá mudada, cara. Eu até aceito. Ela passou um pouquinho, Ela cara. vai Eu Ela fazer aceita. aceito, terapia. mano. Eu juro que eu aceito, porque quando o Lobato fez esse discurso do e se, eu compro, mano, a possibilidade dela estar mudada. Mas não pode partir do Denji esse pensamento, entendeu? É, Tem tinha que partir ela do falar, "Me psicólogo, perdoa." tem que partir de uma recuperação distante, mano. As pessoas cognitivo podem se comportamental recuperar, faz velho, mas maravilha. é em outros contextos que se recupera. É, não é em imagina nenhum se toda contexto. doida- assim. Imagina se toda doidinha da cabeça fosse condenada à morte, sabe? Eu acho que não precisa disso. Nossa, o ela mundo só ia precisa estar de uma... salvo. Que... Sabia que ele ia mandar essa. Que filho da puta! É que eu tenho um ponto importante também, tá ligado? Querendo ou não, a gente saber o que é a máquina dá mais dor no coração ainda. Porque assim, Talvez. beleza, a Reze precisa morrer, ok, beleza. Talvez, cara, talvez. Sendo honesto aqui, ela passou um pouco do ponto eu não aí, queria que fosse mas pela máquina. pela máquina é foda, tá É, ligado? pela máquina é Porque você foda. sabe que não Pela é máquina pelo é motivo justo, não é pelo motivo, sabe, honroso. Se É ele tivesse porque ela é uma matado filha da ela, puta, seria tá mais ligado? tranquilo, tá É uma ligado? contenção de Seria, bem danos mais, ali, é uma bem parada mais, de bem business, mais. né? Não é uma parada... Foi o anjo. Foi o anjo. Mas, Então é enfim, isso. teve todo Anjos o estão rolê ali, matando né? aí, ó, não é de hoje. Ela ainda tentou... Ela ainda tentou, né, tipo, matar a máquina lá, fazer a Uhum. maluquice dela. Mas uma parada muito doida que... um comentário bem besta, na realidade, sobre toda a luta e tudo mais, é que tem o conceito, né, do mundo de Chainsaw Man que o nome do demônio é o que identifica a sua força, né? O quão poderoso ele é e tal, não sei o quê. E eu acho muito louco o fato do Motosserra ser sempre um nome pior do que, sei lá, a bomba. Aí você fica, cara, é uma loucura É do consideravelmente mais fraco, né? caralho. Tipo, porra. Isso é um negócio que eu sei que a obra depois fala um pouco mais sobre isso, explica um Tem pouco uma mais disso. explicação, né? Só que a explicação não é boa ainda assim, porque O a poder de motosserra, em uma é ser tese, uma não deveria bomba ser. com potencial nuclear, o do outro é ser uma motosserra. Até porque tem a ver com o nome, né? Então, assim, e o medo que as pessoas sentem do nome. E o outro então, que é um tipo, tubarão. Bomba. Tubarão deveria ser mais poderoso que o motosserra, diga de passagem, tá? Tem muito mais gente com medo de tubarão do que de motosserra por aí. Pior que é. Vai né? lá em Recife. E eu achei muito, tipo assim, interessante de pensar que os vilões desse filme é uma bomba e um... Furacão, como fala? tufão. Furacão, Tufão, tornado. Redemoinho. É redemoinho, é Typhoon, Sim. né? Que é o... É Typhoon? Typhoon é Acho que era tufão, Typhoon né? em inglês. Que são Eu não duas lembro coisas que como o falou no Japão... dublado. Mas eu acho Exatamente. que a Não é mesmo? tradução Exatamente, trouxe como esse é meu redemoinho. Eu acho que a tradução Ficou trouxe como redemoinho, ficou redemoinho. redemoinho. É. Inclusive, Aliás, eu não sei Exatamente, esse é vocês, meu ponto. mas eu vi dublado. É Eu isso vi que eu ia dublado falar. Quero também. falar. Eu vi Eric dublado Dublê, também. Um beijo, abraço, meu Eric. amigo. Muito foda, muito foda. Dublagem sensacional, Eric, tá? que homem, sensacional. Vou deixar Foi faltando muito aí, boa. espero que vocês possam me complementar, mas eu não lembro o nome da dubladora da Reze, mas ela mandou bem demais. Mandou também. bem demais. Ela é excelente. Vou Não, ficar devendo o todos. nome dela aí, mas ela é incrível. Inclusive a dublagem, assim, tem o Eric que já falamos, né? Tem também a que faz a máquina, parece menos, mas é a Luísa Viotti. Os dois já participaram aqui gravaram conosco, né? No Animes Overdrive. Mas para citar o nome da Rezi aí, praticamente protagonista do filme, é a nossa querida Co-protagonista. Aline Ghioli. Espero que esteja Aline falando o seu Máquina, nome viu? corretamente, porque dubladores têm sempre
Nomes Nomes, incríveis. Às vezes difícil de dizer. Muito foda, Baita tá? trabalho. Arrasou. Baita trabalho, foi incrível. Puta, cara, nossa senhora. Amei muito. Tá todo mundo Chainsaw Menzado aqui. Graças a Deus, eu Pior que esperei sim, por esse mano. Pior momento, que velho. bem Chainsaw Manado. Esperei por esse momento. Chainsaw Menzado. Menado. Me senti Chainsaw tão Manado. sozinha no primeiro Homenagem. episódio de Chainsaw Man e finalmente estamos aqui hoje, sabe? É isso. Graças a Deus. É isso. Fujimoto conseguiu. Ele foi. Mais é uma o, vez. é o Gold. Mais uma pedrada de Fujimoto. Bom, gente, vamos chegando então ao final de mais um episódio do Animes Overdrive aqui, nosso episódio de Chainsaw Man e o Arco de Reze, esse filme maravilhoso que todos gostamos, e a gente espera que você tenha curtido o nosso papo, e como eu sempre digo, comente, deixe seus comentários sobre o que você achou sobre o filme, sobre tudo aí, e suas teorias, etc., para continuar o assunto conosco, né? Pra gente continuar conversando sobre o filme e você dar sua opinião e outras pessoas também poderem contribuir com as suas opiniões. Mas antes da gente encerrar o nosso programa, vamos para os nossos jabás de sempre. Pô, hoje eu não farei jabá, apenas farei um apelo para que façam mais filmes, e não filmes Eu safados. sempre faço esse apelo, tá? Obrigado, Nossa Chainsaw Man aí, foi muito do respeitoso, muito do correto e valeu a pena, né? Fez jus ali, respeitou os fãs, nós respeitamos o filme, baita experiência, não senti que meu dinheiro foi roubado, não senti que eu tava sendo safado pra ver um negócio que daqui 3 meses eu vejo na Crunchyroll, senti que tava vendo uma experiência de cinema feita para cinema, com pessoas que respeitam o cinema e o meu dinheiro e o meu tempo. Muito obrigado, saí Chainsaw Menzado, como os falando aí, por conta desse respeito, né, ao suado dinheiro do trabalhador. Que não tá barato e ao cinema. Então, É verdade. É verdade. Quem acompanha nós faz tempo aí já sabe que eu faço guias lá no IGN Brasil e de animes, e sempre tem um guia aí que você precisa para ver episódios fillers e também os arcos narrativos das obras. E tem de Chainsaw Man, então entra lá, guia de episódios. Eu não lembro exatamente o título, mas coloca guia de Chainsaw Man IGN que vai aparecer. E daí você vai poder continuar aí da onde você terminou do arco da Reze, o mangá, assim como Gabi, PH e Lobato, que já fizeram isso. Então você vai poder saber exatamente como continuar, de onde continuar. E então entra lá, dá aquele salve. E se vocês quiserem guias que não tem no IGN, embora tenha de muito shonen, vocês me avisam e eu faço pra vocês. Demorou? eu quero um guia de Sailor Moon, por favor. Eu aceito também. Feito. Verdade. Tá bom, vou fazer. Vou E de fazer. Nuyasha? E Sailor Nuyasha Moon eu também? acho que não tem. Também não tem no Inuyasha. Vou fazer os dois. Boa. Pode deixar. O meu jabá, eu vou começar dizendo que eu tô muito viciada na música de abertura até agora do filme, cara. O Iris Out, inclusive, impressionante porque eu sou um pouco parecida com essas questões da abertura de Chainsaw Man com a que eu era de Dandadan, de tipo, não, a primeira foi muito foda, eu amo Kickback, eu acho uma música muito icônica e muito maravilhosa, tem tudo a ver com Chainsaw Man, não tem como melhorar. E eu achei que a Iris Out fez uma música tão boa quanto, e eu amei tanto quanto Kickback, então fica aí a minha obsessão em relação a Chainsaw Man também tem a É ver da com mesma essa banda, música. né, Gabi? Do mesmo o mesmo artista, cara. né? Kenshi Yonezu. Sim, ele mesmo. Ah, é um maluco som. É E- muito bom, muito bom. Sim, muito foda. E eu mesma, Gabi Tosati, sou ilustradora, gente. Vão lá nas minhas redes sociais, curtir meu trabalho, conhecer minhas ilustraçõezinhas. E eu fiz um desenho de Chainsaw Man por causa da minha obsessão. Então foi tipo um sketchzinho que eu quero finalizar ainda. Então vão lá conferir. É isso. E não se esqueça de nos seguir nas redes sociais do nosso podcast, @Overdrive Animes, no Twitter, Facebook, Instagram. Também não se esqueça de nos seguir lá no nosso YouTube, no nosso TikTok, nosso Blue Sky, em @AnimesOverdrive, como eu sempre falo, para você ficar ligado em todas as nossas novidades e seguir essas pessoas maravilhosas que você está vendo aqui na tela e conversar conosco. Nos siga nas nossas redes sociais pessoais, em @Pedro Lobato, @PHDorio, @PHOficial no Instagram, @Bianese Mateus, Bianese com 2 N's, Mateus com TH, e @Gabi Tosati, ou @Gabizord com um zerinho no lugar do O. Venha lá, segue a gente, vamos conversar e vamos ser felizes! Muito obrigado pela sua audiência e até o próximo episódio.